Vocês estão me ouvindo bem? Beleza. Então, antes de começar a falar, eu queria falar duas coisas. A primeira é que hoje vai demorar, tá? Eu tenho bastante coisa para falar. E a segunda é que, bem, eu tenho um problema sério que eu gosto de falar muito rápido. E aqui, nesse lugar, por causa do eco, se eu falo rápido, vocês podem acabar não entendendo. Se isso acontecer, comecem a balançar os braços, façam alguma coisa que eu vou ficar tipo, nossa, eu estou falando muito rápido, exatamente. E daí eu vou voltar um pouquinho e falar de novo devagar, tá bom? Então, a gente está nesse semestre falando sobre Jesus. E eu, na verdade, vou falar um pouco sobre uma das parábolas que Jesus contou, que é a parábola dos talentos. Essa parábola, ela está lá em Mateus 25, 14 a 30. Eu não vou ler ela para vocês, eu vou contar ela para vocês. E o que essa parábola conta? O que essa história que Jesus conta? Jesus ele conta a história de um servo, de um senhor, na verdade, que ele vai sair em viagem. E antes dele sair em viagem, ele chega para 3 dos servos dele e deixa cada um deles responsável por uma certa quantia de dinheiro. Então, são 3 servos. Para o primeiro, ele dá 5 talentos, para o segundo ele dá 2 talentos e para o terceiro ele dá 1 talento. Então são 5, 2 e 1 talento, cada um deles responsável por uma quantidade diferente de dinheiro. E assim, são números pequenos, são 5, 2 e 1, mas tenham em mente que talentos significa, é muito dinheiro, tá? Não é tipo, é R$1, não, é muito dinheiro que tem ali. E o Senhor saiu, foi viajar, e cada um dos servos meio que agiu de forma diferente. Então, os 2 primeiros, os que receberam 5 e o que recebeu 2, eles pegaram esse dinheiro e eles foram investir esse dinheiro. E assim, esses 2, durante o tempo que o Senhor ficou fora, conseguiram dobrar a quantidade de dinheiro que eles tinham recebido. O terceiro servo, aquele que recebeu 1 talento só, ele ficou com medo de perder aquela grande quantidade de dinheiro que ele tinha recebido. Então, o que ele fez? Ele enterrou o dinheiro. E quando o Senhor voltou, ele desenterrou o dinheiro e foi lá entregar, porque ele tinha medo de que o investimento, qualquer investimento que ele fosse fazer, fosse causar a perda daquele dinheiro. O Senhor retorna e ele vai cobrar os servos daquilo por o que ele deixou eles responsáveis por. Mais difícil, desculpa. Então, os 2 primeiros servos, eles chegam para ele e falam, eu recebi 5, eu estou te devolvendo 10, porque eu investi o dinheiro. O outro, bem, eu recebi 2, estou te devolvendo 4, porque eu investi o dinheiro. O Senhor fala, servos bons, antes vocês estavam responsáveis por 5 e 2, agora vocês vão continuar responsáveis pelo dinheiro que vocês conquistaram também. Então, o que tinha 5, agora vai cuidar de 10, e o que tinha 2, agora vai cuidar de 4. Quando o último servo vai falar com ele, ele conta para o Senhor, Senhor, eu sei que você é um Senhor duro, né? Ele usa a expressão, você colhe onde você não plantou, e por isso eu tive medo de perder o dinheiro, eu enterrei o dinheiro, e aqui está o seu 1 talento que você me deu. Esse servo levou uma bronca, e eu lembro que as primeiras vezes que eu li essa parábola, eu fiquei me perguntando, cara, mas é uma ideia tão ruim assim você enterrar uma coisa que você tem medo de perder? E assim, vocês provavelmente não estudaram isso ainda, mas se você for estudar matemática financeira, qualquer coisa financeira assim, você percebe que a expressão tempo é dinheiro é porque se você pega o seu dinheiro e investe em qualquer coisa que seja, você pode receber mais dinheiro de volta. Então, uma grande quantia de dinheiro parada não faz sentido. Isso não faz sentido nenhum. Isso é uma coisa ruim. Você está jogando o seu dinheiro fora. Então, existe lá a poupança, que tem um rendimento minúsculo, mas assim, se você não vai usar o dinheiro, pelo menos deixa lá, porque vai render alguma coisa, entendeu? E por isso, esse servo, ele leva uma bronca, porque ele enterrou o dinheiro dele em vez de investir. E lá em Mateus 25, 28, versículos 28 e 29, tem a última fala do Senhor e a conclusão que Jesus tira. E está escrito assim: tirem o talento dele, do último servo, e entreguem-no ao que tem 10, aquele que mais recebeu no começo. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem, e será tirado. E eu lembro que, principalmente esse versículo, me incomodava muito as primeiras vezes que eu li essa parábola, porque eu fiquei, cara, Jesus está contando uma história para dizer para a gente que Deus é mau,
Tipo, não faz sentido. Como assim? Deus, ele está dizendo que Deus tira do que tem pouco e dá para o que tem muito. Não faz sentido. E se você parar um pouco para observar, refletir sobre essa parábola e também sobre o mundo ao seu redor, você percebe que, na verdade, o que Jesus está ensinando é sobre uma regra que meio que faz parte do mundo, faz parte da criação de Deus, que é a regra de que se você cultiva alguma coisa, ela cresce. Se você investe em alguma coisa, ela dá retorno. A minha mãe amava falar para mim, quando eu era adolescente, que você colhe o que você planta. Então, o que você faz tem consequências. Você pode investir e cultivar coisas, habilidades, conhecimento. Pode fazer isso com praticamente qualquer coisa. E esse último versículo, ele está falando um pouco justamente sobre essa ideia de que quem tem pouco é porque não investiu, e quem tem muito é porque foi investindo. Eu vou dar alguns exemplos só para ficar mais claro, tá bom? Então, pessoas que têm muito dinheiro, ou pessoas que têm dinheiro, elas têm dinheiro porque elas têm costumes de gastar menos dinheiro do que elas recebem. Uma pessoa que tem pouco dinheiro tem o costume de gastar mais do que recebe. E se elas continuarem com esses mesmos costumes, a pessoa que tem dinheiro vai continuar ganhando mais dinheiro, e a pessoa que tem pouco dinheiro vai continuar perdendo o pouco que tem. Uma pessoa que vai bem em esportes tem costumes que fortalecem o corpo. Uma pessoa que não vai bem em esportes tem costumes que enfraquecem o corpo. E se eles não mudarem esses costumes, a pessoa forte ficará cada vez mais forte, a pessoa fraca cada vez mais fraca. Isso, explicando assim, é óbvio. E isso se aplica a muitas coisas, inclusive a notas. Então, se você tem boas notas, é porque você tem costumes que geram boas notas. Você estuda, você faz tarefa de casa, presta atenção na aula. E se você continuar com esses costumes, você vai continuar tendo boas notas. As pessoas que têm notas baixas têm costumes que geram notas baixas. E se os costumes não mudarem, a pessoa com notas baixas continuar com notas baixas, a pessoa com notas altas continuar com notas altas. Então, tanto para o pessoal que está no terceirão, quanto o pessoal que está chegando perto, vocês não vão recuperar 5, 6 anos de estudo em um semestre, tá? Tipo, não funciona, não é assim. Você tem que começar a estudar desde sempre, tá bom? É muito legal ver como essa questão de investir e cultivar, ela meio que faz parte da gente, ela está na biologia. Então, se você estudar um pouco de biologia, do corpo humano e tal, você se depara com algumas coisas muito interessantes. A primeira delas é a memória muscular. Não é que o seu músculo tem memória, mas o seu corpo basicamente lembra de quão forte ele pode ficar. Então, se você exercita um músculo por um certo período de tempo, para de exercitá-lo, ele vai voltar a ficar fraco. Mas se você volta a exercitar ele, em muito pouco tempo, ele volta a ficar forte, tipo, bem rápido. É uma diferença bem grande a primeira vez que você fica forte e a segunda vez que você parou de fazer exercício e volta a fazer exercício. A nossa mente também é assim, tem uma característica que as pessoas chamam de plasticidade. Então, o que acontece? O nosso cérebro, ele funciona através de transporte de informações. E quando a gente está aprendendo alguma coisa, passando por uma coisa nova, a gente meio que, o cérebro, ele cria caminhos para transporte de informações. E se você usar muito esses caminhos vão ficar mais fáceis de serem usados, a ponto de ser praticamente, de algumas coisas poderem se tornar praticamente instintivas. É isso que acontece principalmente se você pratica muito esporte. Outra coisa muito interessante no cérebro é aprender com padrões. Então a gente identifica, a gente observa, a gente memoriza e a gente reconhece muitos padrões e a gente se adapta muito bem a experiências que a gente já teve. Por isso que praticar, exercitar, cultivar, investir em qualquer coisa que seja é muito importante. Porque mesmo depois de muito tempo sem aquela coisa, o seu cérebro ainda consegue, caramba, eu lembro disso, eu já vi algo muito parecido. Então eu sei o que eu tenho que fazer. E apesar de tudo isso, né, que tem a ver lá com a parábola dos talentos, de você investir ou não investir o que você tem, é importante a gente lembrar que a gente tem um potencial. A gente tem meio que uma capacidade máxima, uma possibilidade máxima de se tornar alguma coisa. Então, cada cérebro diferente recebe uma quantidade diferente no início. E se você investe em quantidades diferentes, você recebe de retorno quantidades diferentes. Um exemplo muito simples de observar é o Cristiano Ronaldo. Aquele cara treina que nem um maluco. Mas muita gente pode
treinar do mesmo jeito que ele e não vai chegar no nível de futebol que ele joga, porque ele tem um potencial muito alto, além de cultivar muito bem. Então, são algumas coisas que são importantes e que meio que fazem parte da biologia da gente. E por que isso é tão importante para vocês agora? A gente sabe, então, através de ciência, que a adolescência é o período da vida da pessoa, de qualquer pessoa, em que o cérebro tem a maior plasticidade, tem a maior capacidade de mudar. E eu ouvi de um psicólogo cristão, que ele falou que crianças não são nada além de potencial. Porque se você pedir para uma criança fazer alguma coisa útil para a sociedade, ela não consegue. Mas ela tem potencial de se tornar muitas coisas diferentes, que são muito úteis, tanto para a sociedade quanto para as pessoas ao redor dela. E vocês estão justamente no período de sair de criança e se tornar adulto. Vocês estão nesse período de, vocês têm que investir em alguma coisa, porque esse potencial vai acabar, essa plasticidade, essa facilidade de aprender, ela vai passar. E esse potencial, esses talentos, você pode investir em alguma coisa, ou você pode enterrar ele e descobrir muito tempo depois que, deveria ter investido em alguma coisa, mas agora já não consigo fazer nada, tenho dificuldade de aprender porque eu estou velho. Isso é uma coisa que acontece. A gente tem, inclusive, uma geração que é conhecida como neném, nem trabalha, nem estuda, não faz nada na vida. Por quê? Porque eles não cultivaram nada, eles não conseguem fazer nada. E bem, a gente deveria estar falando de Jesus. Como que a gente observa isso na vida de Jesus? Uma história que eu gosto muito é a história de Lucas, ou está em Lucas 2, 41 a 52, que é a história que Jesus ele fica meio que perdido em Jerusalém na Páscoa. Então a família de Jesus vai para Jerusalém para a Páscoa, Jesus meio que fica lá, eles meio que esquecem ele lá, eles têm que voltar para procurar ele. E diz nos versículos 46 e 47 que depois de 3 dias o encontraram no templo. E templo, naquela época não tinha um monte de igreja em Israel, tinha um templo, era o templo de Israel, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Ou seja, ele estava lidando com as pessoas que mais estudaram em um país, e todos os que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. O que a gente observa aqui? Essa história é estimado que Jesus tinha entre 12 e 13 anos. Então, com 12 e 13 anos, ele não estava por aí fazendo nada. Ele estava cultivando, ele estava investindo, ele estava com os talentos dele, investindo em alguma coisa para receber mais talentos de volta. Porque o ministério dele, quando ele começou a chamar os primeiros discípulos, não foi um negócio que vou começar a hora que eu quiser. Não, ele começou em torno dos 30 anos. E a gente vê que pelo menos desde os 12, 13 até os 30, ele não estava parado, ele estava investindo. Ele estava, qual que é o conhecimento, qual que é a sabedoria, qual que é o relacionamento com Deus que eu vou precisar para fazer tudo aquilo que é necessário de mim, que faz parte do plano de Deus para a minha vida. Ele estava investindo todo esse tempo. E agora, falando sobre essa mesma coisa, sobre investir, cultivar, mas agora em uma área um pouco, talvez não tão perceptível da nossa vida, é quando a gente fala um pouco sobre os nossos sentimentos. Então o que acontece? Eu sou uma pessoa de exatas. Por muito tempo eu não gostei de pessoas, eu gostava de números, porque números, sempre que você soma um, dá 2. Só que se você fala uma coisa para uma pessoa, ela vai reagir de uma forma completamente diferente do que se você falar para outra pessoa. E isso me incomodava profundamente, porque eu olhava e ficava, os sentimentos eles vêm do nada, eles não fazem sentido nenhum, eles brotam nas pessoas e não dá para controlar. O que eu aprendi com o tempo? Existe uma lógica, existe uma coisa que faz com que, apesar de a gente não ter controle absoluto sobre aquilo que a gente sente e pensa, a gente consegue influenciar essas coisas. Eu vou explicar um negócio aqui, E sempre que eu falar mente, eu estou falando dos nossos pensamentos e da nossa lógica, aquilo que a gente ativamente pensa. E o coração são os nossos sentimentos e as nossas emoções. Então o que acontece? Se você passa muito tempo ativamente pensando em alguma coisa, essa coisa ela passa a se tornar importante para você. Por quê? Porque você está cultivando esse pensamento, você está investindo nesse pensamento. Se você pensa muito em alguma coisa, você está dizendo, isso aqui é importante. Você está falando para você mesmo, isso aqui é importante. Gente, se você passar, 2, 3 semanas preocupado com uma prova,
independente se você estudar ou não, se você for mal na prova, você vai ficar muito triste, porque você ficou 2, 3 semanas falando para você mesmo que aquela prova era importante. Então, o resultado, se ele for positivo ou negativo, vai te deixar ou muito feliz ou muito triste, porque você disse para você mesmo que aquilo é importante. Então, a gente chega à conclusão de que, apesar de a gente não controlar absolutamente aquilo que a gente sente, ou as nossas emoções, a gente consegue cultivar aquilo que a gente considera importante. E o contrário também é verdade. Aquilo que a gente pensa, quando a gente... Sabe quando você está viajando na maionese? Quando você não está pensando em nada. Quando você senta e parece que um pensamento leva o outro, e ele meio que vai puxando uma coisa a outra, e você meio que... Você não está controlando. Você não está indo para lugar nenhum. Nesses momentos é perceptível que muitas vezes aquilo que você considera importante, ele passa a ser o centro do que você está pensando. Então você começa a pensar e ele começa, seus pensamentos começam a girar em torno de algum assunto, alguma coisa que é o que você considera importante. É o que o seu coração está dizendo para você: isso aqui é importante. Porque você por muito tempo disse para o seu coração: isso é importante. E agora ele está decidindo de volta: isso aqui é importante. Então, apesar dos sentimentos não serem controláveis, a gente pode cultivar eles de forma adequada. E por que isso é muito importante? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque isso influencia na forma como a gente olha para as coisas que a gente consome na sociedade. A música que você ouve, os filmes que você vê, as séries que você vê, as rodas de conversa que você participa, tudo o que você faz vai influenciar você queira ou não, porque se você presta atenção numa música, você está dizendo: isso aqui é importante. E eu já ouvi algumas pessoas perguntando: ouvir funk é errado por causa da letra? Porque tem um funk que tem umas letras bem, não são muito boas, não são muito agradáveis, adequadas. E o ponto não é se é certo ou errado, independente de ser certo ou errado. Se você ouvir esse tipo de música, o que você está cultivando? O que você está dizendo para você mesmo que é importante? Não é certo ou errado, faz mal. Então, tomem cuidado com aquilo que vocês cultivam. Não só de habilidades, não só de conhecimento, mas também de coração. E eu tenho um exemplo de uma coisa que eu fiz, que eu cultivei de forma errada, que é o seguinte: eu sou uma pessoa orgulhosa. Vocês talvez não percebam isso quando vocês lidam comigo, mas assim, porque eu sei que eu sou orgulhoso, quando eu penso alguma coisa que eu estou me achando, eu fico: Thomas, não fale isso, porque as pessoas vão achar que você é babaca, porque na verdade eu sou babaca. Mas o que aconteceu? Eu percebi com o tempo, observando a forma como eu lido com, principalmente filme e série que eu assisto, que quando eu via algum personagem tomando uma decisão errada, ou fazendo alguma coisa que não dava certo, sabe o que eu pensava? Eu pensava: cara, se fosse eu, teria dado certo, porque eu saberia fazer do jeito certo, porque se fosse eu seria bom o suficiente para resolver o problema de uma forma melhor. E eu fazia isso com todos os filmes e todas as séries que eu assistia. É uma surpresa que no fim eu me tornei um babaca? Não, é óbvio, porque eu disse para mim mesmo o tempo todo que eu me achava melhor que os outros. Então não é surpresa que eu sou orgulhoso. Isso serve para todo tipo de pensamento. Então eu tenho essa noção de que esse tipo de pensamento talvez não seja tão comum, mas que pensamentos depressivos talvez sejam mais comuns com você. E talvez você tenha que parar de cultivar eles, ou talvez identificar: cara, se eu continuar pensando dessa forma, eu vou ficar triste, porque eu estou dizendo para mim mesmo que eu sou uma pessoa horrível, e o que também não é verdade. E o que Jesus tem a dizer sobre isso? O que Jesus tem a dizer sobre aquilo que a gente pensa? Lá em Mateus 5 tem o Sermão do Monte. Então Jesus ele fala sobre muitas coisas, mas alguns versículos que eu quero ler estão em Mateus 5, 21 e 22 e 27 e 29. Vocês não precisam abrir, porque eu vou ler aqui para vocês, mas é muito interessante porque ele diz o seguinte: Jesus ele está comparando aquilo, de novo, que é certo e errado, e aquilo que Deus considera realmente certo e errado, a lei e aquilo que é importante para Deus. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados sobre a lei: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento.
Também qualquer que disser a seu irmão Raká, que é um xingamento, será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Agora 27 e 29. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Deus está sendo rígido? Deus está dizendo, não, é muito mais difícil do que vocês pensam? O objetivo dele não é ser duro com a gente, o objetivo dele é, cara, ele conhece essa lógica, ele sabe que dependendo daquilo que a gente alimenta, a gente pode fazer muito bem ou mal para a gente mesmo. Ele ama a gente, ele ama você e ele quer. Ele está preocupado com quem você realmente é. Ele não está preocupado com eu ser, quer dizer, ele está preocupado também com eu ser ou não babaca com as pessoas ao meu redor, mas ele não quer que eu seja orgulhoso, é com isso que ele está preocupado. Ele não quer que eu tenha esse sentimento, porque isso faz mal para mim. E aproveitando que eu estou falando sobre isso, eu queria falar sobre um dos maiores problemas que tem na nossa sociedade atual, que é a pornografia. E, assim, eu imagino que todos saibam, mas pornografia são vídeos e filmes de pessoas fazendo sexo, tá bom? Caso você não saiba, mas é isso. E assim, esse problema ele é tão sério na nossa sociedade que quando eles começaram a estudar isso, começou a ser uma coisa muito presente, as pessoas ficaram, cara, cientistas, vamos estudar quais são as consequências disso na vida das pessoas. Eles não encontraram nenhum homem acima de 18 anos que não consumisse pornografia. Eles não tinham um grupo de controle, que eles chamam, que é assim, como que você vai saber as consequências do cigarro na saúde de uma pessoa, se todo mundo que você conhece fuma? Você precisa comparar com uma pessoa saudável, com uma pessoa que não usa. Eles não tinham isso, porque era uma coisa muito comum. E assim, eu não estou confortável aqui falando sobre isso, tá? Assim, é chato falar sobre isso. Mas eu olho para trás e eu percebo que se alguém tivesse falado sobre isso comigo, a minha vida teria sido muito mais fácil. E você, sentado aí no seu lugar, você pode estar em 3 situações diferentes. Você pode ser uma pessoa que nunca acessou pornografia, glória a Deus se esse é o seu caso. Você pode já ter acessado uma pornografia, mas você pode ter sentido repulsa por isso. Até mesmo conversando com amigos meus que são ateus, todos concordam que a primeira vez que se acessa pornografia, você sente um nojo, uma repulsa por aquilo. E você pode ser uma pessoa que sente isso e você acha que você está livre do mal de algum dia ter problema com pornografia. Por favor, também preste atenção no que eu vou falar agora. E você pode ser uma pessoa que já tem o costume de consumir pornografia. E por favor, preste atenção no que eu estou falando aqui também, tá? Porque, de novo, isso é uma coisa importante, isso é uma coisa que faz mal, muito mal para a gente. E eu quero explicar um pouco por que isso faz mal. Então, primeiro, por que a pornografia vicia? A pornografia lida com um sistema de recompensa, que quando eu explicar, vocês vão ficar tipo, nossa, isso parece muito aquilo de o que você planta, você colhe, ou aquilo que você cultiva, cresce. O sistema de recompensa, ele joga dopamina no seu sangue, que é um hormônio que faz com que você esteja feliz, satisfeito, você sinta prazer. Isso não é algo exclusivo sexual, tá? Isso é uma coisa que, cara, se você resolver um puzzle e você ficou feliz porque você conseguiu resolver um puzzle, você vai receber dopamina. Funciona com tudo, com comida, com relações pessoais, com tudo. Resolver um exercício aleatório de matemática na sua tarefa de casa. Dopamina está lá. E o que acontece? Esse sistema, esse mecanismo de recompensa para deixar a gente feliz, ele é mais forte para coisas que são essenciais para a nossa sobrevivência. Porque daí, o que a biologia faz? Ela faz com que a gente queira mais buscar coisas que ajudem mais a sobreviver. Faz muito sentido, não é mesmo? Então, o que acontece? Principalmente para comida, relações pessoais, porque é mais fácil sobreviver em um grupo do que sozinho, e com sexo, porque uma espécie precisa procriar para sobreviver, esse sistema de recompensa, esse mecanismo de recompensa, ele é mais forte. E a pornografia, ela é uma coisa que leva esse sexo a um extremo, porque o que tem na pornografia não é sexo real, é diferente. E o que acontece? Uma pessoa que acessa muito pornografia, uma pessoa enquanto está acessando pornografia,
ela recebe uma sobrecarga de dopamina. Você recebe muita dopamina. Então, tipo assim, parece que eu estou fazendo propaganda, né? Eu não estou fazendo propaganda, tá? Eu vou explicar melhor depois. Mas o que acontece é que o cérebro, o seu mecanismo de recompensa, ele consegue te dar muita dopamina por muito tempo, a nível de, tipo, você recebe mais dopamina do que se você usasse algumas drogas mais leves, e você consegue manter isso por mais tempo do que se você usasse algumas drogas. Então, é um nível muito alto de dopamina, de prazer, de satisfação. E por causa disso, porque você está vivendo isso, você busca por mais, porque é bom. O problema são as consequências. O que acontece? Você está cultivando uma coisa. Você se acostumou com um nível extremamente alto de dopamina. Então, o que acontece? A primeira coisa é que uma pessoa que é viciada em pornografia, ela tem hipersensibilidade à pornografia, e o resto é resto. Porque, de repente, resolver um puzzle, e a dopamina que você recebe por resolver um puzzle, é meio que não tem graça. Porque aquilo que você recebe na pornografia é tão maior que, sabe, tipo, não faz sentido. Você não sente mais gosto, parece, por viver. Então, existe uma certa perca da força de vontade da pessoa que é viciada em pornografia. Um outro problema também é com relação à dopamina que vem a longo prazo. Então, existem algumas atividades que a gente faz que são importantes para a nossa sobrevivência, para a gente continuar bem, que dependem de muito tempo de concentração, para só no final de um projeto longo a gente receber dopamina e a gente ficar feliz, satisfeito porque a gente conseguiu terminar aquele projeto. Só que a pessoa viciada, ela se acostumou com, cara, eu abro um vídeo ali e instantaneamente eu tenho dopamina. Então, ela perde a capacidade de se concentrar, porque para ela, de novo, não faz mais sentido eu esperar tanto tempo por dopamina, por satisfação. E o que isso faz? Isso sabota a pessoa. Isso faz com que essa pessoa perca a capacidade de concentração, capacidade de julgamento, capacidade de esperar por recompensa. E no fim das contas, a pessoa, ela parece que é reprogramada para ser tipo uma batata. Porque se uma coisa que é importante para a sobrevivência, que é a reprodução, de repente o seu cérebro acredita que você consegue fazer isso o tempo todo, ele vai falar, tipo, cara, você é uma pessoa extremamente útil do ponto de vista de sobrevivência da sua espécie. Se você consegue, né, se reproduzir tanto tempo, tantas vezes, então não tem, tipo, é a única coisa que importa, o resto não é mais importante. E, de repente, você olha para essas consequências e você fica tipo, caramba, estou me escrevendo em drogado. Porque é muito parecido com droga. E talvez você esteja olhando para essas consequências e ficando tipo, mas se eu perder um pouquinho a concentração, não faz mal. Se eu ficar um pouquinho distraído, não faz mal. Gente, os sintomas do vício em pornografia, eles são coisas que médicos confundem com déficit de atenção, hiperatividade, depressão, ansiedade social, ansiedade de falar em público, toque e outros problemas psicológicos. Então existem muitas pessoas que elas recebem medicação para tomar para esse tipo de problema e que na verdade elas não têm esses problemas. Eles são só sintomas de um vício, de algo muito mais profundo que, sabe, não precisa de medicação, precisa de mudança de hábito. E quando eu estava pesquisando sobre o assunto e pensando, tipo, o que eu vou falar para os adolescentes, eu achei em um vídeo 2 testemunhos de pessoas que eram viciadas em pornografia e que largaram a pornografia. Um deles diz que foi um psicólogo e psiquiatra por 8 anos da vida. Tinha ansiedade social, depressão e falha de memória severa. Então, a pessoa tinha problemas graves. Ela tomava 4 tipos de remédios diferentes. E ela disse que depois de 2 meses sem pornografia, ela não precisava de mais nenhum dos remédios. A ansiedade tinha ido embora. Não é tipo assim, eu tenho medo de ansiedade. Não, a pessoa não tinha ansiedade. E ela disse que a memória e o foco dela são os melhores que ela teve na vida inteira dela. Então você vê o largar de um vício, ou ao contrário, o que um vício pode causar de mal para a pessoa.
A outra pessoa também viciada em pornografia, largou por 1 mês. E tem em mente que 1 e 2 meses são tempos muito curtos, porque a plasticidade do cérebro, ele, em geral, você precisa de 3 meses para ela voltar a ser o que era antes de você parar de exercitar daquela forma. Essa outra pessoa, depois de 1 mês em pornografia, ela diz que se sente um gênio. Ela fica cara, eu me sinto um Einstein, porque eu tenho muito mais ideias geniais do que eu consigo lidar, que eu consigo praticar, pôr em prática. O cara começou a estudar francês, começou a estudar piano, o cara começou a fazer programação, o cara começou a desenhar, ele começou a fazer um monte de coisa. E eram pessoas que tinham problemas graves. Ele demorou, ele diz, 2 anos e meio a mais para terminar uma faculdade por problemas de procrastinação e depressão. De novo, quanto mal um vício pode fazer? E eu queria trazer aqui uma música. Sim, eu gosto de músicas, então vai ter uma música aqui para vocês, que ela basicamente é o que acontece, como você se sente se você cultiva errado e você chega num ponto que você para e pensa, caramba, velho, devia ter feito diferente. Essa música é de um grupo cristão, ela está em inglês, então a gente vai colocar para tocar aqui, vai ter a letra em inglês e tal, mas não se preocupem, porque se você não entende inglês, eu vou traduzir depois, tá bom? Mas eu quero que vocês prestem atenção, principalmente no ambiente, na vibe, nas emoções que vêm, não só do que está sendo cantado, mas também dos instrumentos que são tocados juntos, tá bom? Pode colocar aí. Então, de novo, por que eu mostrei essa música para vocês? Eu queria que vocês prestassem atenção no ambiente, na vibe, e vocês tivessem em mente que eu vou ler aqui a letra dela, traduzida, e que essa letra está sendo cantada com aquela música, tá bom? E assim, essa música é feliz? Essa música é triste? Ela não é nem triste, ela chega mais perto de desespero, na verdade. Tá bom? Então tenham isso em mente enquanto eu estiver lendo a letra dessa música. Veneno são os pensamentos em meu interior. Querosene, o sangue que eu sangro. Mentirosa é a voz que me cega, e meu chamado à fé é contaminado pela hipocrisia. Deixe-me sair, eu alego insanidade mental. Eu amarrei minha liberdade a um buraco negro dentro de mim. Fui um homem imundo e imoral por toda a minha vida, escravo da fraqueza de minha mente, consumido pelos caminhos desse mundo. Meu medo me paralisou ao ponto de resistir qualquer bondade que há em mim. Cada clique, arrependimento. Cada pedal pressionado, um fardo para o futuro. Fui pego desprevenido. Apressei-me a vender minha vida sem esperança de retorno. Agora tudo se foi. As consequências parecem infinitas. Então venha me resgatar. Me salve. Eu não sou o homem que aparento ser. Estou me desprendendo, cansado de ser uma farsa. Esse vício cicatrizou meu testemunho. Sem você, minha carne vai sempre afogar o bem em mim. Veneno são os pensamentos em meu interior. Querosene
o sangue que eu sangro. Mentirosa é a voz que me cega, e meu chamado à fé é contaminado pela hipocrisia. Essa letra é basicamente o testemunho de uma pessoa que se sente presa à própria mente. Depois de muito tempo ele percebeu: putz, cultivei errado, não fiz da forma correta. E ainda falando sobre pornografia, isso aqui é uma das consequências. Isso talvez até não chegue perto do que é um vício extremamente forte em pornografia. Faz muito mal, gente. É praticamente equivalente a uma droga. E depois de falar tanto tempo sobre isso, como fugir disso? Como escapar disso? Jesus, quando ele estava falando lá, comparando as leis antigas com o que Deus considerava errado de verdade, lá do matar e odiar e o adulterar e o cobiçar o corpo de uma mulher, ele termina falando o seguinte: se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Jesus, primeiramente, ele não está dizendo para você arrancar o seu olho, porque se fosse assim, só iam entrar cegos no céu, porque está difícil, gente. O que ele está dizendo? Não alimente a tentação, fuja dela. Quando a gente lê Gênesis 3:6, que é a história da queda, e a gente vê como que Eva comeu o fruto, ela não simplesmente foi lá e comeu o fruto. Diz que a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, antes de tomar o fruto e comer. Ou seja, a gente tem um terrível costume de flertar com o pecado. E a gente olha de longe e fica tipo: cara, parece legal. E se eu fizer só um pouquinho? Parece que não vai ser tão ruim. E é assim que a gente lida com isso. E Jesus está falando: cara, não. Se tem alguma coisa que pode gerar ou cultivar pensamentos pecaminosos em você, fuja dessa coisa. O pecado, ele corrompe a gente lentamente. Ninguém acordou um dia e ficou: vou assistir pornografia hoje. Não, gente, é uma coisa devagar. É uma coisa que a curiosidade ela vai sendo alimentada, a pessoa ela se deixa seduzir em passos. Então, quando você olha para a sua vida, quando você pensa: ok, aquilo que eu penso, aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, alimenta aquilo que eu sinto, gente, é melhor você não assistir um filme do que você ficar com a mente daquele jeito. É melhor você deixar de lado uma série, um exemplo simples aqui, Vikings, porque cara, tem uma história legal até, mas cara, tem muito sexo naquilo, faz mal. Se isso é uma coisa que você tem que deixar de lado para você não ficar com a mente daquele jeito que nem na música no final, cara, sabe, arranca o seu olho e joga fora. Isso é para tudo, para todas as coisas. A gente tem que ter esse costume de olhar para a nossa vida e ver o que é aquilo que faz com que eu sinta vontade de pecar, o que faz com que eu alimente a minha tentação, ao invés de fugir dela. É melhor a gente não fazer muitas dessas coisas do que no final a gente ficar com a mente desse jeito. E agora eu queria ir para a conclusão, tá bom? Então, vou resumir aqui algumas coisas que eu falei hoje. Então, a primeira coisa: você quer mudar alguma coisa na sua vida? Tem alguma coisa que você olha e fica tipo: cara, tá ruim? Mude hábitos, comece a investir, comece a cultivar alguma coisa e aprenda a gostar de cultivar. Cara, eu aprendi a gostar de estudar. Para algumas pessoas isso é um absurdo. Eu falo: cara, eu gosto de estudar. As pessoas ficam tipo: mano, você é louco. Não, eu aprendi a gostar de cultivar aquilo que eu considero importante. Façam isso também. Segundo, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Isso está em Provérbios 4:23. Tome cuidado com as coisas que ocupam a sua mente. Fujam da tentação. Mas Filipenses 4:8 diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro e tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas.
Ele está falando, gente, alimentem a sua mente, cultivem em sua mente as coisas boas. Fujam das coisas ruins e vão atrás das coisas boas. E terceiro, a gente volta para Jesus. Como Jesus lidava com essas coisas? Como que Jesus ele lutava contra esse flerte com o pecado? Está escrito lá em Lucas 5, 15 a 16, que as notícias a respeito dele, Jesus, se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Gente, Deus, Jesus, ele tirava tempo para orar, ele tirava tempo com relacionamento com Deus, ele tirava tempo para cultivar as coisas que realmente valiam a pena. E o mais legal é que, apesar de ser Deus, ele confiava em Deus. Então, de novo, eu vou ler um trecho de João aqui, e João é um livro que fala principalmente sobre conversas, é um livro que fala sobre, para você refletir sobre aquilo que Jesus falava. Ele diz que Felipe disse para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Resposta de Jesus: você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Parte importante: as palavras que eu digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Então, até Jesus confiava em Deus para realizar a obra. E depois disso, Jesus ele passa um tempo falando com os discípulos sobre o Espírito Santo, sobre aquele que ia vir para consolar a gente, para lembrar de tudo aquilo que ele tinha ensinado. Porque é Deus que efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Filipenses 2,13. Gente, sozinhos a gente vai ser que nem Eva. A gente um dia vai cair, um dia a gente vai ficar tentando flertar com o pecado até a gente pecar. Eu aprendi que a gente não precisa se estressar tanto com aquilo que a gente pensa ou vai pensar. Sim, a gente tem que tomar cuidado, mas que no fim das contas é Deus que capacita a gente a pensar nas coisas que são boas e agradáveis. É o Espírito Santo que move em nós para que a gente viva a vida que Ele quer que a gente viva. E é só relacionamento com Deus que pode salvar a gente de nós mesmos, porque o Evangelho significa boas notícias, e a boa notícia é que Jesus morreu a nossa morte para que a gente pudesse viver a vida que Ele quer que a gente viva, que é uma vida boa, porque Ele se preocupa com quem a gente realmente é. Tá bom? Eu vou orar aqui, tá? Porque é isso, gente. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado porque você nos ensina. Muito obrigado porque através da sua palavra tanto pode ser aprendido, Deus. Obrigado porque tanta sabedoria, Senhor, vieram de Jesus, porque a gente ainda hoje pode aprender tanto com Ele, Deus. Queria te pedir, Deus, que essa palavra, não a minha palavra, mas a tua palavra, Senhor, aquilo que o teu Espírito Santo plantou em cada coração, Senhor, possa ser cultivado, Deus, e que a gente possa levar para casa essa ideia, Senhor, essa certeza de que aquilo que a gente vê, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente cultiva e aquilo que a gente investe é realmente muito importante, Senhor, e tem consequências muito maiores do que a gente pode imaginar, Pai. E obrigado porque você nos revelou isso, Senhor, e que a gente não precisa apanhar da vida para perceber isso, Deus. Eu te louvo, Senhor, também porque, apesar de tudo isso, é sempre o teu Santo Espírito que vai nos guiar, Senhor, e nos capacitar. Amém.